Pessoal, vamos lá. A gente está fazendo uma sequência de lives e a gente começou, né, falando um pouquinho sobre o tripé, que é importante, né, para todo empresário, todo empreendedor ou profissional conseguir ter sucesso, falando sempre inteligência emocional, saber fazer o marketing e também se vender. Não, vender o seu produto, vender o seu serviço, mas também se vender. Depois a gente entrou mais no detalhe em técnicas de vendas. Hoje a gente vai subir no canal do YouTube. Então, se você entrar aí na bio, você vai ter um link que vai cair direto no meu canal do YouTube e vai estar lá o vídeo da live que foi feita sobre vendas. A gente falou de algumas técnicas, falamos de solution selling, spin selling, falamos de challenger sale. Então, várias coisas legais de vendas. Você pode entrar lá e conferir de novo, assistir de novo. E, bom, hoje a gente está aqui agora falando sobre produtividade, né? E aí eu convidei o Stênio para estar aqui com a gente, porque para mim, né, é um dos caras mais produtivos que eu conheço. E não teórico, né? Porque às vezes a gente pode falar muita teoria, né? É aplicativo, não sei o quê, é essa técnica, aquilo, outro tal, mas na vida não consegui ser produtivo, né? E o Stênio eu trouxe aqui porque ele é um dos caras mais produtivos que eu conheço. Mas ele pode se apresentar um pouquinho aqui também. Agradecer aí a presença e vamos lá, né? Que vai ser trabalho. Vamos mão na massa. Se tiver papel e caneta aí, vamos nessa. Vamos falar. Bom, muito prazer. Sou o Stênio, 15 anos mais ou menos de experiência lidando com negócios de todos os tipos, né? Mas muito focado em comunicação e marketing. Minha vida inteira foi lidar com 1 milhão de desafios ao mesmo tempo. Então, como você disse, tudo que eu desenvolvi de produtividade hoje em dia não foi baseado em aplicativos ou frameworks que já existem no mercado. Eu fui tendo que me reinventar e tendo que conseguir fazer várias coisas e lidar com várias coisas ao mesmo tempo, com metodologia, né? Com uma metodologia própria e tendo que acontecer, porque não tinha muito tempo para esperar, né? As coisas estavam aí, as coisas foram acontecendo. Então, durante todos esses anos, eu acabei desenvolvendo algumas técnicas, comecei a descobrir que produtividade começava na mentalidade, né? É o start de tudo. E depois disso, estava na ideia de você não fazer muitas coisas, mas fazer só aquilo que você precisa fazer de fato, né? Produtividade está em não perder tempo com coisas que não importam. Acho que tem muito a ver com isso, porque todo mundo tem 24 horas no dia, né? E o meu grande questionamento era, existem dois caminhos, ou eu uso melhor nas 24 horas, ou aumento o meu tempo no dia. Não tem como aumentar o tempo, tenho 24 horas, você tem, todos nós. Então, como que eu aproveito melhor essas 24 horas sem deixar de dormir? Né? A gente já teve muita conversa sobre sono polifásico, sobre dormir menos. Como eu não deixo de dormir, mas consigo fazer todas as coisas que eu quero, enfim, alcançar meus objetivos, trabalhar nos projetos pessoais. Enfim, então, durante esse tempo, foi desenvolvendo isso na prática mesmo. E eu quero trazer um pouco aqui para vocês como que eu desenvolvi algumas técnicas que dá para aplicar a partir de já. Show. E o legal é que assim, a gente estava conversando, né? E uma das coisas que você vai passar aqui até o final da live é passar um passo a passo mesmo do que as pessoas podem fazer para poder melhorar essa produtividade, né? E de forma muito prática, né? Porque às vezes a gente ouve aí, curso de não sei do que de produtividade, e assim, não existe a fórmula mágica, né? Mas existem coisas que estão sendo aplicadas, que você aplica, algumas coisas que eu aplico e que funciona muito, né? E que dá muito resultado. Mas aí eu vou deixar você falar, mas antes disso, que você falou que é a mentalidade, né? É o comportamento. E eu percebi que eu comecei a ser mais produtivo quando eu comecei a ser mais corajoso. Sim. Né? Sim. Então, isso é impressionante, porque às vezes fala assim, eu estou procrastinando, não estou conseguindo fazer determinadas coisas, e muitas vezes isso aqui é medo de você ir lá e colocar a mão na massa, ir lá e fazer. Você tem determinadas coisas para fazer e você acaba não fazendo porque você tem receio, você está com medo de errar, você está com medo de avançar. Então, a coragem faz com que você seja mais produtivo também. Né? Então, é muito comportamento, né? A questão da produtividade. E aí, bom, eu queria que você começasse falando, Stênio, antes da gente ir para a parte prática, para o pessoal realmente escrever, eu queria que você contasse um pouquinho que um dos segredos da produtividade é começar bem o dia. Sim. Começar bem o dia e saber também como começar esse dia e ter um ritual, né? Que muitas pessoas que a gente não fala têm do ritual da manhã.
O ritual da manhã. Eu queria que você contasse como que é o seu dia, que hora você acorda, o que você faz logo de manhã, e como é que é esse seu ritual matinal? Bom, eu acordo, e aí não é regra, tá? Cada um vai ter um horário, mas eu acordo porque eu me dou muito bem de manhã, que eu acordo entre 20 para 5 e 5 da manhã, todos os dias. E a minha regra número 1 é que a primeira coisa que eu faço no dia é uma coisa para mim. Nunca vai ser uma coisa relacionada a trabalho, nunca. Por quê? Porque quando você começa a realizar coisas para você, isso vira combustível para que você realize mais, né? Vai ter dias que você vai estar menos produtivo, você vai procrastinar mais, é normal, né? E não vai ser todo dia que você vai conseguir acordar às 5 da manhã, tem dia que você vai dormir tarde, não importa. Mas o grande ponto é, a primeira coisa que você fizer no dia precisa ser uma coisa para você. O que é coisa para você? Cara, você pode fazer uma oração, você pode meditar, você pode fazer um exercício, você pode ler um livro para o seu conhecimento. Então, o que eu faço? Eu acordo às 20 para 5, 5 da manhã, vou para academia. Agora, nesse tempo de quarentena, eu estou fazendo aqui na sala os meus exercícios. Faço mais ou menos meia hora e eu desço e subo a escada 7 andares para manter o batimento alto. Boa. Quando eu volto, eu faço um curso online, que é um curso para mim, um curso de conhecimento, para eu poder me dar um refresh assim na mente. Depois que eu faço isso, eu tomo meu café. Aí eu tomo café, eu gasto lá meia hora tomando um café com calma, sem olhar nada. Só depois, já passou mais ou menos uma hora e pouco, que eu começo a fazer alguma coisa relacionada à profissão. Seja do meu pessoal, né, profissional, seja do meu trabalho que eu atuo. Mas o grande segredo para você conseguir acordar independentemente da hora e fazer as suas coisas e ter disposição para fazer suas coisas, e por isso que eu disse que começa muito com comportamento e mentalidade, você precisa ter um objetivo. Né? A gente já conversou muito sobre isso, o Napoleon Hill, em todos os seus livros, ele bate muito nessa tecla, as grandes pessoas de sucesso, pessoas que alcançam tudo que querem na vida, normalmente elas têm um objetivo muito claro. Né? Com o objetivo você sabe para onde você quer ir. Quando você sabe para onde você quer ir, fica muito mais fácil você definir esse caminho. E o caminho é a produtividade, né? Fazer um dia de cada vez, jogando longo prazo. Então, o que eu faço? Não adianta você acordar 5 horas da manhã num dia, fazer um monte de atividades que vão te levar para aquele seu objetivo, e no dia seguinte você já não faz mais nada. Não adianta nada. Né? A palavra-chave aqui, até postei hoje, é constância. Né? Se você e você, Edu, quando a gente começou a conversar sobre isso, acho que 4 anos atrás, mais ou menos, você me disse uma palavra que é impressionante, assim, que tem muito a ver com constância, que é perseverança também, né? Porque você precisa começar seu dia bem, você precisa definir muito bem as suas metas, né? O que você precisa fazer para chegar aos objetivos, e assim você consegue definir atividades produtivas. E você precisa ter perseverança, porque vai ter dia que não vai dar muito certo. Né? Vai ter dia que você vai acordar cansado, vai ter dia que seu corpo não vai responder, vai ter dia que seu cérebro não vai pensar direito, e é normal. Não adianta achar que a gente é máquina. Se você pegar entrevistas do Cristiano Ronaldo, você vai ver que nem ele consegue ser 100% máquina todos os dias. Né? O que exige? Exige treino, exige frequência, constância. A gente tem aquela história de que se você faz uma coisa repetidamente 21 dias, você torna isso um hábito. Então, hábito é um dos segredos, né? Hábito, organização e constância. Se você conseguir transformar bons hábitos em hábitos frequentes, você vai conseguir ser mais produtivo. E como eu disse, né, você ser produtivo não é você fazer várias coisas ao mesmo tempo e conseguir fazer uma to-do list de 100 coisas. Não é, definitivamente. Né? Eu já tentei fazer isso, já tive experiências horríveis com isso, porque você acaba se frustrando, porque você não consegue dar conta de todas as atividades. Às vezes você fala, putz, eu quero fazer uma coisa na minha vida pessoal, tem um monte de coisa no trabalho, e aí você coloca tudo para fazer no mesmo dia. Um dos frameworks que existem são aqueles de to-do list, cara, e ele te torna ansioso, né? Porque você quer fazer tudo, você acha que só tem aquele dia, e eu tenho uma tendência à ansiedade absurda, então eu caí já nessa e vi que não funcionava. Né? Você pode ter uma lista de coisas que você precisa fazer, mas você não precisa resolver tudo hoje. Então, uma das coisas que eu desenvolvi, peguei de alguns livros, na verdade, até do meu processo de coaching. Antes de você falar o que você desenvolveu, queria que o pessoal colocasse aqui nos comentários qual que é a dificuldade que você tem para organizar o dia, para ter mais produtividade, né? Se alguém puder colocar aqui os principais desafios que tem nesse ponto,
até para poder usar essa experiência e você dar alguma dica, né, de quem já passou por isso. O Fausto colocou aqui, rapaz, ele fez um diagnóstico meu. Todo mundo, todo mundo. Então, assim, eu acho que todo mundo tentou fazer lista, fazer... Ó, o Marcos está falando, 2 lindos homens aqui. Marcos, São os olhos dele. São os olhos dele. Então, assim, eu tentei várias coisas também, já tentei usar aplicativos, que daí você precisa colocar na sua lista, atualizar o aplicativo, né? Então, sabe? Então, assim, a gente tem que simplificar as coisas, né? Então, eu queria que o pessoal colocasse aí embaixo. Ó, a Aninha colocou aqui a dificuldade para saber priorizar. A Joyce falou acordar cedo. Tem uma coisa aqui que é legal, porque a gente já teve muito essa conversa, né? Não é regra. Você não... Ficou muito conhecida essa história do 5 a.m. Club, né? As pessoas que acordam às 5 da manhã, os grandes CEOs Sim. acordam às 5 da manhã. E eu já tive muitas conversas sobre isso, que não importa a hora que você acorda. Importa o que você faz enquanto estiver acordado. Você pode acordar às 10 da manhã, mas assim, das 10 da manhã até a hora que você for dormir, o que você vai fazer? Né? Não adianta você acordar às 5 da manhã e ficar das 5 da manhã às 10 da manhã sem fazer nada. Você não vai ter resultado, você não vai ser mais produtivo porque você acorda às 5 da manhã. Às vezes você é um cara que não funciona de manhã, você acorda às 5 da manhã e fica lá moribundo. Não adianta nada. Não acorde às 5 da manhã, não vai te fazer bem. É aquilo que você falou, é o hábito, né? Então, para você acordar às 5, você tem que dormir às 10. Exato. Você tem que dormir, depende da fisiologia de cada um, né? Eu, por exemplo, se eu dormir 5 horas seguidas, eu tô bem. Então, para eu acordar às 5, eu tenho que dormir meia-noite. O ponto é que eu acordo a noite inteira, né? Com a molecada em casa. Com a molecada. Então, para mim, para acordar às 5 é mais difícil. Mas 6 horas, a molecada acordou. Então, eu também já estou acordado. E aí, obviamente, que eu tenho um ritual ali de manhã, mas incluindo as crianças nesse ritual. Mas o importante é acordar bem. Então, eu preciso tentar ir deitar pelo menos meia-noite. Para 6 horas eu tá legal, sabendo que eu vou acordar um pouquinho à noite, etc. Porque não adianta, né, você querer acordar às 5, mas também não ajustar a sua rotina, né? O Mozart colocou uma coisa legal aqui, né, que ele participou até na última live, né? E o Mozart também manja pra caramba de produtividade. Falou que o Warren Buffett, ele falou, ó, você escolhe lá as 25 coisas principais que você precisa resolver. Joga 20 no lixo. Exato. Cara, isso... É saber priorizar, né? Teve até uma pergunta aqui, ou um comentário, que é a dificuldade de saber priorizar. Esse é um outro desafio, porque, como eu disse, né? Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa que você listar vai ser importante. Né? Então, assim, por exemplo, a sua prioridade hoje, vamos supor que seja criar esse calendário de lives diárias, né? Então, essa é a sua prioridade 0, assim, né? A gente até brinca que não existe prioridade desse, né? Só existe prioridade D. Porque você tem prioridade, o resto são coisas importantes. E, cara, você pode citar qualquer autor aí, ele vai falar que pessoas de sucesso são as pessoas que dizem não as pessoas que dizem sim. Por quê? Porque o não te dá foco, né? Eu acho que há 10 anos atrás, quando a gente se conheceu, a gente tinha vidas muito diferentes, mas a gente conversava muito sobre isso, né? De, cara, como é que eu consigo dar foco para uma coisa que eu quero? E esse foco, obviamente, quando você dá, você gera resultado em cima desse foco. Ou se você fica com várias experiências ao mesmo tempo. Eu tive essa experiência, né? Quando eu estava com minha vida de negócios e minha vida de música. Eu dava foco para as duas coisas, não conseguia focar nada direito, tudo era prioridade e não conseguia fazer nada direito. E aí os resultados não vêm e se frustra. E aí você fala, estou fazendo um monte de coisa e não estou tendo resultado nenhum. E aí você fala, cara, qual que é o erro? O erro é tirar da frente, é o que você falou. Lista 25 coisas, tira 20. Porque você só vai ter que fazer 5 de fato. Uhum. Então, aí o pessoal tudo está comentando aqui que tem uma questão que é muito difícil. Tem a questão da ansiedade, tem a questão emocional envolvida também na produtividade. Então, por exemplo, um dia que você acorda bem, motivado, você consegue produzir bastante. O outro dia que você está meio triste, você teve algum problema, até quando você tem um problema difícil para resolver, às vezes o seu emocional impacta tanto em você que você fica prostrado, que você quer ficar na cama, que você quer ligar um filme, assistir, você não consegue trabalhar direito, você fica o dia inteiro enrolando. Por quê? É o emocional impactando, né? Sim. Esse é um ponto que pesa muito. E aí eu acho que você falou uma coisa legal no seu ritual da manhã,
que ajuda nessa parte emocional. Você falou da oração, você falou da meditação, né? Depende do que da religião da pessoa. Você falou de exercício. Então, são tudo... Agradecer logo pela manhã. Então, são tudo gatilhos que a gente usa para poder estimular uma farmácia interna que a gente tem para poder ser mais produtivo. Então, se eu, por exemplo, eu acordo, tô meio... Eu já tenho que acordar motivado porque a molecada já está 220. Então, eu tenho que seguir o ritmo já está numa deles, outra energia. E se eu não estou bem ainda, eu tenho que cochilar mais um pouco, coloco eles para brincar, comer alguma coisa e tal. Mas, assim, a gente precisa mudar nossa fisiologia para poder influenciar no emocional. Então, se eu não estou bem, às vezes fazer isso que você fez, né? Descer a escada correndo, subir, você já ativa a ocitocina no seu corpo, você já começa a se sentir melhor e isso influencia no seu emocional. Exato. Então, mudar o seu estado, né? Mexer a sua fisiologia vai ajudar na parte emocional para você produzir mais. Então, o que você falou de manhã, eu faço exercício, a oração, agradecer pelo dia. Então, tudo isso, ler alguma coisa, né? Você já fazer coisas para você, isso daí que vai ajudar no emocional, né? Então... E tem uma coisa que é assim, né? Que eu vi passando aqui também nos comentários, imprevistos, né? Especialmente agora em tempo de crise. E a gente está vivendo uma situação completamente diferente, né? A gente está dentro de casa, né? Quem tem filho, você sabe, é super complicado de você estabelecer uma rotina muito programada, né? Em cima até de uma das ferramentas que eu vou falar aqui, você também conhece, que a agenda programada é muito difícil quando você tem as crianças em casa, e lidar com os imprevistos. Eu acho que a grande coisa que eu aprendi que é assim, a gente não é máquina. Então, se num dia você está mais prostrado, você não consegue tá tão motivado e tal, cara, tudo bem. Você não vai morrer por causa disso. Você não vai deixar de realizar aquilo que você quer por causa disso. Um dia você vai estar mal, não tem problema. O importante não é, por exemplo, que você na terça acordou ruim, que você só vai recomeçar na outra segunda, quase como uma dieta, né? Na quarta você já vai estar de novo lá, né? O segredo da constância, que foi até uma das perguntas aqui, especialmente num período de crise, a constância vem antes do sucesso, né? Você não pode achar que quando você tiver sucesso, você vai ter tempo. Quando você tiver sucesso, você vai ter gente trabalhando com você. Quando você tiver sucesso, você... Não, você precisa ter uma atitude, uma mentalidade desde já. E aí você precisa, como eu disse, usar as suas horas melhor. Às vezes 1 hora que você produz vale mais do que 3 horas na frente do computador, entendeu? Do que ficar lendo ali sem foco. Então, assim, foco. Cara, eu insisto muito nessa história porque isso mudou para mim, que é quando você tem objetivos claros, sejam eles grandes ou pequenos, cara, fica tudo muito mais simples. Você consegue diminuir as decisões, né? É mais fácil dizer não para as coisas. E uma das coisas que a gente sempre brinca no grupo que a gente tem, né, que eu brinco com a figurinha lá do energia lá em cima, né? Que é como eu sempre quero começar o dia, porque tem também aquele conceito de que a felicidade ela não depende no que está fora, né? Ela depende de você. Você precisa estar no estado de felicidade, né? Um estado de alegria. Então, eu costumo sempre perguntar para as pessoas, né? Bom dia, alegria? Né? Não é se está tudo bem, é alegria. Porque, cara, quando você está alegre por dentro, você consegue impactar as pessoas em volta. Né? E querendo ou não, para você ser produtivo, você também precisa das pessoas. Porque se as pessoas em volta te empacarem, você também não vai sair do lugar. Não vai conseguir fazer nada sozinho. Então, quando você começa o seu dia fazendo as coisas para você, começa com uma mentalidade alegre, né, propositiva, uma coisa de, cara, eu vou conseguir solucionar os problemas do dia porque vão ter vários. Eu vou conseguir realizar as coisas que eu me programei para realizar. Isso é uma das técnicas, né? Você sempre no dia anterior programar o que você vai fazer no dia seguinte, porque você acordar, sentar na frente do computador e começar a pensar no que você vai fazer no dia, cara, você vai se afundar em problema, porque as urgências vão aparecer, vai começar a ter um monte de urgência, prazo curto. Cara, eu atendo um cliente de setor bancário e que agora tá tendo, cara, tudo acontece o tempo inteiro. Então, eu tenho que lidar com o imprevisto o tempo inteiro. Se eu não tiver muito bem organizado aquele espaço do dia para lidar com esses imprevistos, eu não vou conseguir dar conta. Eu vou toda hora me frustrar, toda hora ficar ansioso, eu vou adquirir um estresse absurdo e aí eu não vou conseguir realizar nada para mim, porque eu já vou acordar querendo resolver as urgências.
E aí, não realizando nada para mim, eu não tenho essa sensação de prazer. É quase uma endorfina que você coloca no seu corpo através das suas realizações. Seja elas quais forem. Cara, eu quero ler um livro. Se eu não ler aquele livro no dia, isso vai te causar uma frustração. Então, coloca isso como tarefa 1 do dia, entendeu? A coisa que você quer fazer para você. Porque você vai gastar meia hora, vai se realizar. Tem até um livro que chama Arrume Sua Cama, né? Que é de um americano. E que ele fala, chama Arrume a Sua Cama, porque ele fala assim, cara, quando você acorda e arruma a sua cama, você já realizou uma tarefa no dia. Você já foi bem sucedido no dia. Mesmo que todo o resto dê errado, uma coisa já fez certo. Já deu certo. Então, isso vai te realimentando, entendeu? Perfeito, perfeito. E, então, assim, já introduzindo o que você falou, né, de ter essa rotina, e aí, por exemplo, como que você organiza, né, você falou da agenda programada, né, queria que você compartilhasse um pouquinho aí com a gente essa questão da agenda programada, porque, assim, algumas pessoas colocam, né, tudo bem, eu faço agenda no dia antes, tal, no dia seguinte, aparecem os imprevistos, etc., eu não consigo cumprir. Até o Moza colocou aqui, o segredo é seguir a agenda, né? Uhum. Mas, de repente, marca... te liga um cliente e o cara te quer um negócio para agora e vai quebrar sua agenda no meio. E aí? Né? Exatamente. Então, ele até colocou aqui, ó, coloco brincar com a minha filha na agenda. Né? Então, assim, colocar tudo, tá tudo, o dia tudo programado, mas, óbvio, tem os imprevistos, as coisas acontecem. Mas a gente tem que tentar seguir essa agenda. Como que você organiza isso? Como que você faz, né? E essa agenda programada, como que funciona essa agenda programada? Para compartilhar com o pessoal. Depois a gente vai passar, tem uma planilha sua, né? Tem duas planilhas legais para seguir, que é legal. Tá, e depois a gente vai compartilhar com o pessoal também todo esse material. Mas como que funciona essa agenda programada? Eu combinei duas planilhas, tá? Na verdade, porque antes eu usava só agenda programada e eu caía nesse problema. Surgiu uma coisa no meio do dia, eu surtava, porque eu falava, cara, não vou conseguir cumprir minha agenda e agora, não sei o quê. Então, acho que o primeiro segredo antes de preencher uma planilha é você ter a consciência de que você não pode colocar tudo no mesmo dia e na mesma semana. Porque, de novo, se você quiser resolver tudo no mesmo dia, você não vai conseguir resolver, isso vai te frustrar. Então, o que eu faço? Eu divido como uma agenda mesmo, calendário da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, e eu absolutamente todos os grandes, normalmente vai uma hora para cada coisa. Então, vamos supor, 5 horas eu acordo. Aí você adapta para o horário que você acorda, enfim. 5 horas eu acordo, aí eu coloco 1 hora de academia, depois eu coloco meia hora de café da manhã, meia hora de oração, e aí o horário para levar o meu filho para a escola, levar o Luquinhas para a escola. A partir desse horário, eu tenho um horário de transporte, eu uso transporte público, né? Eu vou fazer o cenário sem a quarentena. No transporte público, eu uso para ler. Então, esse é um dos outros segredos da produtividade, né? Você aproveitar o seu tempo. Então, como você pode combinar ações? Enquanto eu me locomovo, eu posso ouvir um podcast ou eu posso ler um livro, né? Se eu estiver no transporte público. Então, eu faço isso. Então, eu gasto 1 hora para ir até o trabalho e nessa 1 hora eu leio no celular. Chegando no trabalho, eu deixo na minha agenda, eu vou compartilhar um modelo, eu deixo o período do trabalho inteiro como trabalho, porque eu tenho uma programação de trabalho, não uma programação dentro dessa agenda. Ele é um grande bloco de trabalho, porque no trabalho é muito dinâmico. Eu trabalho em agência de comunicação, então a coisa acontece meio ao vivo. Assim, você tem algumas coisas planejadas, mas a coisa acontece meio ao vivo. Eu sempre deixo um horário para comer, almoço. Não ache que você vai pegar 2 horas de almoço ou 1 hora de almoço e vai ficar trabalhando enquanto você come. Isso não é saudável. Né? A Amanda pode dizer para todo mundo depois numa outra live que você comer é uma das únicas atividades que você tem que se concentrar absolutamente nela. Comer e dormir, né? Porque se você não se concentrar enquanto estiver comendo, você não vai adquirir uma série de nutrientes, enfim, você não vai ter uma alimentação saudável. Então eu como. É sagrado para mim. O horário da alimentação é sagrado. Quando eu saio do trabalho, eu faço o mesmo processo. Eu volto de transporte público, eu vou lendo, ou normalmente à noite eu vou ouvindo um podcast, porque eu estou mais cansado, então eu vou só ouvindo, não vou lendo. E quando eu chego em casa, eu deixo o período de casa para minha família, né? Para a Mari e para o Luquinhas. Então, obviamente, o Lucas às vezes dorme cedo, eu fico com a Mari, a gente janta. Óbvio, imprevistos acontecem. Às vezes eu chego em casa e tenho que trabalhar. Mas eu tento evitar isso ao máximo. Na minha agenda tá lá, tempo com família. Mas se aparecer um trabalho que
que precisa ser feito, a gente vai lá e faz. Agora, se não precisa ser feito, você pode esperar até de manhã, beleza, vai esperar até de manhã. Vai dar ansiedade? Vai, mas vai ter que esperar até de manhã. É aquilo que o Mozart falou, né? Tem que seguir a agenda. Porque senão você é engolido por qualquer coisa. Você fala, isso aqui tem que ser para hoje, né? Até falaram, qual que é a diferença de urgência e gravidade? Cara, na boa, para mim, gravidade é saúde. E saúde é grave. Urgente, cara, você negocia. As coisas urgentes do trabalho você vai negociando. Aí eu tento seguir essa agenda, né? Eu vou mudando os blocos. Então, por exemplo, de manhã, sempre tem uma meia hora, 40 minutos para alguma atividade minha. Então, ou vai ser fazer inglês, ou vai ser ler um livro, ou vai ser fazer um curso online. Agora tá bastante, tô fazendo isso bastante. Sempre vai ter um tempo por uma coisa minha. E eu não trabalho de casa, vamos dizer assim, até sair de casa, né, nos dias normais. Agora, na quarentena, a coisa está um pouco misturada, porque a gente já começa o dia meio ligado, né? Só que quando eu comecei a fazer essa agenda programada e quando eu peguei essa agenda, eu achei ela mega transformadora, porque eu consegui organizar e enxergar minha semana, até no ponto de vista assim, putz, sábado eu vou acordar, vou para academia, depois eu vou almoçar com a minha família. Ela foi super transformadora, só que começou a me trazer um pouco de ansiedade. Porque ela, sozinha, ela é uma ferramenta fria, né? Ela não te traz um processo de evolução. E aí, eu descobri uma outra ferramenta de um livro, depois eu pego o nome e compartilho com todo mundo, que ela é menor. É uma ferramenta de produtividade, de fato. Ela não é uma agenda. Então, eu vou dar uma colada aqui. Toda a planilha ela tem duas colunas, tá? A primeira coluna é uma coluna do dia e a segunda coluna é... A primeira coluna é uma coluna do dia que você vai planejar. Então, vamos supor, hoje é segunda-feira. Você vai fazer essa coluna para terça-feira. E a segunda coluna é uma coluna de como foi a sua segunda-feira. Vou explicar na prática como funciona. Então, eu vou preencher hoje, segunda-feira, como eu quero que seja o meu dia amanhã. Então, a primeira linha que eu vou preencher é o foco do dia. O que é o foco do dia? É aquilo que eu preciso resolver. Não adianta, é uma coisa. Cara, eu preciso, seja lá o que for, eu preciso pagar a conta de luz que vence hoje. Tipo, é uma coisa, eu preciso resolver. Não é tipo, eu quero fazer uma apresentação. Não, isso tem que ser hoje, não pode ser amanhã. Então é a tal da urgência. Cara, isso aqui eu preciso resolver hoje, é seu foco do dia. Você vai colocar energia naquilo. Depois, você vai listar 5 prioridades. Aqui eu brinquei com a história de prioridade, mas são 5 itens que você vai listar. E aqui tem o segredo. 5 coisas que eu quero que amanhã eu faça. Dessas 5 coisas, pelo menos 3 tem que ser para você. Não pode ser do trabalho. Então, vou citar o meu exemplo. Das 5 coisas que eu listei para fazer amanhã. Normalmente você preenche isso aqui à noite, essa planilha, tá? Das 5 coisas. Então, a primeira, fazer exercício. É uma coisa para mim. Segunda coisa, orar. Fazer uma oração. É para mim também. Terceira coisa, ler um livro. Meia hora, 30 minutos de um livro. 3 coisas aqui dessas 5 foram para mim. As outras 2 que sobraram, eu posso colocar 2 coisas do trabalho, por exemplo. Né? Então, eu quero fazer terminar a apresentação para o meu cliente do projeto que eu vou vender. Isso eu preciso terminar hoje. E a última coisa, preciso me sintonizar mais com os meus colegas, porque eu preciso articular melhor os projetos. São tarefas que você tem que fazer naquele dia, que você se compromete a fazer naquele dia. Né? Então, eu preenchi na segunda. Além disso, nessa planilha, tem mais 3 coisas, e aqui, cara, é muito legal, porque são 3 coisas que você vai evitar na terça-feira, né, no dia seguinte. Isso é muito legal, porque assim, isso vai te controlar de ansiedades do tipo, coisas que eu sempre coloco, que são muito importantes. Não falar mal de ninguém, primeira coisa. Preciso evitar no dia, porque toda hora aparece situação pra gente falar mal de alguém. Então, vou evitar falar mal de alguém, vou evitar comer demais, sabe? Porque às vezes você tá ansioso também, no meio do dia você vai lá, come demais, fala assim, eu mereço porque eu tô trabalhando demais, vou comer. Então, são gatilhos que em mim provocam quando eu tô ansioso, quando eu tô trabalhando muito. Então, segunda coisa para evitar, comer demais. E terceira coisa, por exemplo, não ter ansiedade em resolver problemas. Então, toda hora que aparecer um problema, eu vou lembrar que eu coloquei que eu preciso evitar essa ansiedade. Então, toda hora que aparecer um problema, eu vou falar, opa, pera, não posso ter ansiedade. Então, essas coisas que você preenche, foco do dia, 5 prioridades e 3 coisas para evitar, você fez para terça-feira, né? Para o dia seguinte. A segunda coluna é uma coluna de feedback, vamos dizer assim, do seu dia. Então, você vai dar uma nota para o seu dia, de 0 a 10. Como foi seu dia? De acordo com tudo que você planejou,
né? Vamos supor que eu estou preenchendo amanhã à noite essa planilha. Então, hoje eu planejei minha terça-feira, amanhã à noite eu vou lá e falo, como foi meu dia? Cara, se eu conseguir, só para você ter uma ideia do que é 10, se eu conseguir cumprir meu foco, se eu conseguir fazer as 5 coisas, e se eu obter as 3 coisas, é nota 10. Dia nota 10. É nota 10. Coloca 10. E se você quiser, você coloca um comentário lá. Putz, consegui fazer todas as prioridades, consegui atingir meu objetivo do dia e evitei as 3 coisas que eu precisava. Se você não conseguir alguma coisa, você vai graduando. Aí você fala, só que hoje o dia foi nota 9, foi nota 8, e vai explicando o porquê que você está dando aquela nota. Quando você coloca no papel, e é muito importante colocar no papel, também tinha um pouco dessa crença de não gosto de anotar, não gosto de escrever. Quando você coloca no papel, você traz clareza, né? Você entende aquilo que você fez. Você entende por que você fez ou por que você não fez. Então você dá a nota do dia. Aí você coloca 5 aprendizados que você teve no dia. Qualquer um. Aí não importa se é na vida pessoal, na vida profissional, não importa. Do tipo, eu aprendi que eu não posso colocar muitas prioridades profissionais porque eu não vou dar conta. Então, você já sabe que no próximo planejamento do dia, você não vai colocar tanta coisa para resolver. E aí você vai colocar aprendizado do dia. E as 3 coisas que você é grato por aquele dia que você viveu. Então, você está preenchendo na terça-noite, você vai falar, cara, nessa terça-feira eu sou grato por... Cara, eu sou grato por ter conseguido me locomover bem de casa até o trabalho. Eu sou grato pela vida da minha família. Eu sou grato pelo meu emprego. Eu sou grato pelos meus projetos. 3 coisas que você realmente quer agradecer. E tem que ser de coração, né? Aquilo que você realmente é grato. E aí, qual que é o desafio? Fazer a planilha é fácil. Agora você tem que fazer a planilha todo dia. Aí que mora o problema. Por quê? No primeiro dia é muito legal. Aí no segundo dia você está cansado. Você fala, não vou preencher, porque se preenche à noite. E não adianta você ir preenchendo durante o dia. Você tem que preencher, é a última coisa antes de dormir. Antes de dormir, você vai e preenche essas 2 colunas. E aí, depois que você preenche essas 2 colunas, você vai dormir. Desculpa. Quando você acorda, você já tem na cabeça, porque você dormiu com aquilo que você tinha planejado, você já acorda mais ou menos sintonizado no que você vai fazer. Você fala, cara, eu já sei quais são minhas 5 prioridades, já sei qual que é o meu foco. Eu vou direto nisso. Da 2 da tarde, você já resolveu. Porque você está focado. E quando você foca, você tira tudo à frente e vai naquele seu foco. Aí sobra tempo. Aí quando sobra tempo, você faz o que você quer fazer. Aí você pode reorganizar seu dia, você pode... Uma coisa que eu defendo muito, que é conversar com as pessoas, né? Seja online ou seja fisicamente. Cara, conectar-se com as pessoas é a melhor forma de você aprender mais, é a melhor forma de você influenciar mais, é a melhor forma de ser produtivo, aprender mais. E aí o segredo para ser constante é um dia de cada vez, basicamente. Não adianta você achar... você vai chegar lá, mas você não vai dar um pulo, você precisa dar um passo de cada vez. É clichê, mas eu brinco que só é clichê porque é verdade muitas vezes, né? Tudo que é clichê é porque é verdade muitas vezes. Então, se você faz um dia, faz o segundo dia, faz o terceiro dia, faz o quarto dia, faz o quinto dia, cara, você vai ver resultado. Você vai se motivando, você vai ver resultado. Vai ter dia que você vai voltar, que não vai dar certo, mas aí você avança. Você tem que avançar. Eu sempre brinco que pessoas que fazem a diferença, né, que até o nome do perfil que eu criei, são pessoas que entendem que existem barreiras, né, em tudo que você quiser fazer, mas que elas transpõem essas barreiras. Porque elas querem muito, elas sabem muito bem o que elas querem, né? Eu brinco da história do protagonista de filme. O que o protagonista do filme faz? Ele age. Né? Ele não fica só na teoria, fazendo, né? Eu brinco sempre com o Homem de Ferro, que para mim ele é o melhor, assim, porque ele é um cara cheio da grana, um cara debochado, mas ele vai lá e age, cara. Ele vai lá e faz, tem que fazer, ele articula as pessoas, ele interfere nas cenas. Então, para você conseguir fazer qualquer coisa, seja uma planilha, seja ter novos hábitos, seja fazer exercício, seja ser mais positivo, você precisa querer fazer e agir, né? Não adianta você é uma prova disso, assim, né? Você tinha um monte de ideia na cabeça, você era um cara extremamente empreendedor já, intraempreendedor mesmo, e a coisa aconteceu quando você botou para fora, né? Quando você começou a colocar em prática. Sim. Ô Estênio, vamos lá. Do que você passou aqui pra gente, então, a planilha que você vai compartilhar, né? Mas recapitulando, né? Então, você tem que ter um objetivo bem definido. Sim. Né? E esse objetivo bem definido, e aí você citou lá no começo, até na Pneu Rio, que é uma das leis, né, do triunfo, é você ter esse objetivo bem definido.
E eu vejo que aí o grande problema da maioria das pessoas é que não tem esse objetivo. Já começa aí para você conseguir, porque muitas pessoas estão perguntando aqui, mas como que eu vou conseguir ter essa constância? Como que eu vou superar a ansiedade? Como que eu vou... Tudo está linkado num objetivo bem definido, né? Sim. Porque se você fala assim, pô, meu objetivo é esse, eu vou correr atrás, é que nem um esportista, que o cara quer a medalha de ouro, ele vai atrás daquilo e custa o que custar, ele vai fazer aquilo. O que está custando? Está custando fazer uma planilha e preencher ela todos os dias à noite? O cara vai fazer aquilo se for para ganhar a medalha de ouro. Entendeu? Isso. Se o cara tiver que ficar treinando 5 horas seguidas e ficar com a mão doendo, com a perna doendo, com o braço, ficar morto, o cara vai fazer isso para ganhar a medalha de ouro. O problema é que as pessoas não estão disponíveis e não estão dispostas a pagar o preço para poder conquistar as coisas. Então, eu quero ser produtivo. Eu vou ser produtivo quando eu quiser pagar o preço. E qual é o preço que eu tenho que pagar? O preço é eu conseguir ter uma agenda bem feita, porque isso vai fazer eu ser mais produtivo? Beleza. O preço é eu ter um objetivo definido, conseguir ter minhas metas, priorizar o meu dia, fazer exercício para poder ter mais energia, etc. É isso? Então, eu vou pagar o preço para isso, né? É isso. Então, aí você colocou as 5 coisas, né, no dia. E o mais legal é que, assim, são 5 coisas, só que 3 são para você. E essas 3 coisas que são para você, são coisas que te dão a motivação, te dão a energia, te dão a constância para você conseguir ter uma performance melhor nas outras coisas que você vai fazer. Né? Sem dúvida, porque eu já tentei fazer o contrário, assim. Eu preciso realizar 5 coisas do trabalho. Cara, e você não se preenche, não adianta. Não adianta. Precisam ser coisas do seu interior, assim, né? Então, eu sempre falo, na minha lista sempre, sempre, sempre tem exercício e oração. Sempre. Sempre. Porque sem essas 2 coisas eu já vi que eu fico capenga, sabe? Eu fico manco no dia. Falta alguma coisa. Eu fico triste. Eu comecei a correr de domingo por causa disso. Eu fiquei meio viciado em endorfina, sabe? De tipo, liberar endorfina. Que eu começava a acordar domingo, falava pra Mari, falava assim, cara, eu tô triste, eu não sei o que é. E aí eu passei a acordar 1 hora mais cedo e correr de manhã, no domingo. Cara, mudou tudo, porque isso aí virou uma coisa pra mim, prazer, sabe? De tipo fazer. E cada um vai ter o seu. Às vezes é uma leitura. Sim, Às sim. vezes cada um vai ter o seu. O Mozart até colocou aqui, né? 99% das pessoas querem o atalho e o resultado, né? Mas colher sem plantar, né? E não tem jeito, gente. Você tem que plantar para conseguir colher esses resultados, né? Então, você vai compartilhar com a gente essa planilha, né? Muito legal. E ele vai servir como um direcionamento, né? É uma ferramenta que precisa ser usada, que as pessoas precisam aplicar. Mas essa ferramenta, para ser usada, vai depender de cada um. Né? Então, a gente vai compartilhar isso. Tem o grupo no WhatsApp que foi criado. Quem quiser entrar no grupo, é só mandar um direct com o número do telefone. A gente vai compartilhar esse material. Mas, assim, a pessoa tem que ter atitude para poder pagar o preço por aquilo. Né? Então, é fácil correr todo dia, fazer exercício todo dia? Não é fácil. Eu, por exemplo, eu não faço isso. No meu dia eu não consigo ainda colocar o exercício como uma prioridade, porque daí entra outra palavra, né, que é prioridade. Então, não é que você não tem tempo para fazer uma coisa, é que você não priorizou aquilo. Exato. O que é importante para você, né? No final das contas. Tipo, isso é o que você falou. Para o cara ganhar, se o cara quiser ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas, ele vai treinar 8 horas por dia, 10 horas, 12. A gente estava falando do Cristiano Ronaldo, né? Ele é um ótimo exemplo. Cara, o cara tem toda uma estrutura que ele fez para ser o melhor do mundo. A gente pode compartilhar no grupo lá também. Tem uma entrevista dele, cara, que ele fala: eu era um jogador comum quando ele morava em Portugal, mas ele falou, eu quero ser o melhor do mundo. Ele tinha uma crença, e você é aquilo que você acredita que você pode ser. E ele sabia muito bem onde ele queria chegar. Então ele se preparou para isso. Como? Ele é o primeiro a chegar e o último a sair dos treinos. Ele treina em casa. As férias dele ele treina. Cara, é o preço que tem que pagar. É o que o Mozart falou. As pessoas querem o atalho, né? Não é à toa. Eu lancei um vídeo hoje que fala assim, como ser feliz no trabalho, né? E as pessoas, todos esses termos, se você der um Google Trends, você vai achar. Todos esses termos de fórmulas, eles são as mais buscadas, porque as pessoas querem o resultado já.
Tipo, eles querem assim, tá, beleza, eu quero ser feliz no trabalho, mas o que você tem que pagar? Quanto tempo você tem que ficar no trabalho? O que você tem que fazer no trabalho? Ah, eu quero vender mais. O que você precisa fazer para vender mais? Eu quero ser feliz. O que você precisa fazer para ser feliz? Eu quero ser empreendedor. Eu quero, né? Tipo, o que você precisa fazer? Você vai pagar um preço, porque as pessoas veem a foto, né? Não veem o filme. Então, ver o cara lá tendo sucesso, ele fala, pô, eu quero ser igual esse cara, viaja, trabalha de casa todos os dias, mas o que ele está pagando ali para estar todo dia trabalhando de casa, sem estabilidade nenhuma, ainda mais agora? É isso, assim, é você pagar o preço. Às vezes é alto, às vezes é baixo, vai ter momentos que vai ser alto, vai ter momentos que vão ser baixos, para poder alcançar seus objetivos. De novo, né? Sempre a gente vai cair em ter um objetivo. Não adianta. Sim. Não adianta. Exatamente. E aí, assim, a agenda a gente vai compartilhar, né? A gente percebe que toda a nossa conversa, a gente fala muito do comportamental, que isso daí influencia totalmente na nossa produtividade. O Moza contribuiu bastante aí, colocando alguns pontos, a questão da agenda, de seguir, de ser fiel àquilo. Eu falo até pro Moza, assim, cara, você é uma referência para mim da questão de seguir a agenda, né? De cumprir. Mas teve alguns comentários, por exemplo, a Aninha colocou de que ela tem muita interrupção, porque ela, como secretária executiva, os diretores chegam, demandam as coisas e ela tem que cumprir aquelas emergências, né? E você também, na área como diretor lá de conta, né? Você também tem a priorização desse seu cliente e muitas vezes você está numa posição que fica muito mais difícil, né? É mais simples quando você está numa posição, por exemplo, de diretoria, como você está numa posição que você consegue definir bem a sua agenda, como você está empreendendo, que você faz o seu horário, né? Então, hoje eu estou numa situação que eu defino minha agenda e ninguém influencia nessa agenda. Só tem algumas pessoas que influenciam nessa agenda, que é a minha esposa e meus filhos, entendeu? Que acaba influenciando. Mas profissionalmente falando, eu defino minha agenda, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, tem um ponto positivo, mas tem um ponto negativo, que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, ninguém vai me cobrar também. Exato, então, eu preciso ir lá e fazer. A Amanda falou que ela vai cobrar, e realmente ela vai cobrar. A Amanda mas então eu consigo definir isso muito mais fácil. Mas a maioria das pessoas não tem o privilégio de ter essa flexibilidade, né? E tem que cumprir algumas coisas. Então, qual que é o desafio, né? Eu achei legal que você colocou, que você criou aquelas coisas para você, mas você deixa um bloco trabalho. E dentro disso, você vai ter, sei lá, as duas coisas para você cumprir e todas as emergências que aparecerem durante o dia, etc. O importante é que você consiga cumprir aquelas duas, né? E aí, depois disso, depois dessas duas, você vai produzir, você vai conseguir ir fazendo as coisas, mas pelo menos você não se sente mal. Né? E tem uma coisa que cara, de novo, né? A gente ouve muito falar disso e vive isso. Você não controla o mundo à sua volta, esquece, tipo, e eu tô falando por experiência própria, assim, eu sempre tive muito essa coisa de querer controlar as coisas que acontecem, especialmente por dirigir contas importantes, né? Você sempre quer ter a visão de tudo que está acontecendo e ter esse falso controle, mas, cara, o mundo muda muito rápido, né? Tipo, uma declaração que acontece agora muda tudo, uma pandemia muda tudo. Então, você não tem nada no controle. Então, o grande desafio, você falou no começo, né? Quando você fala de inteligência emocional e por que inteligência emocional hoje em dia é mais desejável num profissional do que inteligência cognitiva, é porque você saber lidar, você ser flexível, você envergar, mas não quebrar, é o segredo para você lidar. Porque, cara, vai ter hora que vai dar tudo errado. E vai. Pode escrever aí. Isso é uma coisa que eu te garanto que vai dar errado. Tá? Você vai seguir o passo a passo e de repente vai fazer sucesso. Não, vai ter problema, né? Mas assim, você precisa entender que vai ter problema, porque quando você tem a consciência, você lida melhor com aquilo. Então, eu deixo o bloco trabalho porque eu sei que imprevistos vão acontecer, né? Eu tenho um amigo que brinca que tem lugar, e especialmente hoje em dia, imprevistos são previsíveis. Vai ter imprevisto. Então, já é previsível que vai ter imprevisto. Então, não precisa sofrer, porque vai ter imprevisto. Então, como você lida com isso, né? Como tem inteligência emocional para lidar com uma pressão, com uma urgência, com deixar de fazer uma coisa que você se planejou para fazer outra? É super difícil isso. Só que é prática, né? Eu até falei outro dia que inteligência emocional você não aprende.
você pratica. É todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É bem por aí, assim, a mentalidade, né? Exato. E uma coisa que, para mim, assim, foi um aprendizado grande também, é de a gente não sofrer também, porque quando a gente consegue definir um objetivo de vida ou um projeto que a gente quer fazer, a gente, sei lá, definiu um objetivo grande. E aí a gente começa a sofrer por quê? Porque talvez esteja distante aí desse objetivo. E aí você começa a viver o seu dia, você começa a viver sua semana, o seu mês, e você olha e fala assim, nossa, mas está tão distante. E é onde as pessoas desistem. Elas acabam desistindo de sonhos, acabam desistindo de projetos, de objetivos, porque está distante. E às vezes não existe o objetivo grande, né? E que não é um problema também, porque é difícil mesmo ter um objetivo grande, um propósito. Exatamente. É tudo muito lindo no PPT, né? Exatamente. O grande ponto, que uma coisa que eu aprendi a lidar com isso, né, e parar de sofrer com isso, se eu tenho um propósito muito grande, é que o hoje nosso, que a gente está vivendo agora, ele tem que ser uma sementinha. Uhum. Ele tem que ser uma sementinha que a gente está plantando para conseguir chegar naquela árvore gigante, no nosso objetivo. Mas é uma sementinha. O importante é que, dentre essas tarefas que a gente define e dentre tudo que a gente faz no nosso dia, a gente consiga dedicar pelo menos um pouquinho do nosso dia para esse objetivo maior. Não. Então, eu vou compartilhar, por exemplo, com vocês aqui um objetivo grande, que parece distante, parece impossível, mas que no meu dia a dia, as coisas que eu faço, ela é um passo a mais para poder chegar nesse objetivo. Então, por exemplo, a maioria das pessoas sabem que eu perdi a minha mãe com câncer. E ela lutou durante 5 anos com isso, eu estava do lado dela, etc. E eu ia no hospital e eu via aquelas pessoas sofrendo. Ela foi tratada dentro do SUS. Então, é uma situação muito complicada, tal. Atenderam super bem, mas é uma realidade muito difícil e muitas pessoas sofrem com isso. E falta, né? Hoje, numa pandemia, a gente vê como falta hospitais, como falta uma infraestrutura. Então, um dos meus sonhos, né, de deixar esse legado é conseguir construir um hospital de referência, como o Hospital de Barretos, né? De câncer, etc. É muito distante, eu não conheço nada da área da saúde. Né? O que eu conheço é porque eu, na prática, né, vivendo. Mas é um sonho distante, mas tudo bem. O que eu faço hoje, o que eu estou fazendo hoje, é uma sementinha, é um pouquinho para poder chegar nesse objetivo maior. Então, eu vou melhorando cada vez mais, eu vou tentando fazer com que os meus projetos cresçam, e o dinheiro que eu ganho, eu não vou querer juntar dinheiro para poder ter um monte de coisas, torrar esse dinheiro. Não, eu sei que boa parte desse dinheiro eu tenho que ir ajudando as pessoas, eu tenho que ir poupando para um dia conseguir colocar esse projeto e fazer essa coisa acontecer. Então, é um objetivo maior que eu vou dando um passo a cada dia. Né? Então, as pessoas têm que ter consciência disso, de que o que você vive hoje, ele tem que ser uma etapa a mais para você chegar nesse objetivo maior. E a única coisa que você, no final das contas, você tem algum tipo de controle é o presente. O passado você não muda e o futuro você não controla. Então, cara, é agora. Né? Você tem que fazer. Então, você vai depender das pessoas, às vezes não vai dar certo, mas se você fizer, né, quebra a meta, faz uma coisa de cada vez. Produtividade é isso também, né? Não é multitasking, é monotasking. Cara, eu peguei uma coisa para fazer, eu vou fazer. Exato. Né? Eu não vou ficar resolvendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso é improdutivo, isso é frustrante, inclusive. Então, quebrar metas. Se você tem um objetivo muito grande, você sabe que hoje você está construindo e cada dia vai ser um novo hoje para você construir isso. E com certeza, se isso está muito claro para você, no seu coração, na sua cabeça, em algum momento você vai se conectar com pessoas e com projetos que te levam a esse objetivo, não tenha dúvida. Exatamente, exatamente. Stê, a gente tem pouco tempo aqui, tem 4 minutos para encerrar. Mas, assim, acho que a grande lição, né, que até que você passou aqui para a gente, tudo assim, muito legal mesmo. Esse é um tema que a gente tem muita coisa para discutir, né, porque
Eu acho que falar de produtividade já ajuda a gente a ser mais produtivo. Todo mundo tem 24 horas aí que o Moza está colocando. Então, assim, vamos tentar. Tenta fazer agenda. Tenta fazer a planilha, né, que o Stênio vai compartilhar. Pode ser que dê errado, mas você está tentando. Então, é ir atrás, persistir, conseguir. O passo que você der, já vai melhorar, já vai chegar mais próximo do seu objetivo, tá? Antes de agradecer aqui, Stênio, sua presença, quem quiser, manda uma mensagem no inbox para poder fazer parte do grupo. Lá a gente vai compartilhar esses materiais, inclusive a planilha que o Stênio, essas duas planilhas que o Stênio falou. Dúvidas que vocês tiverem, pode mandar também para mim no direct, etc. Ideias de novas lives. Passa muito rápido, né? Pena que acabou. Mas assim, amanhã eu vou fazer o seguinte. Amanhã eu vou falar com vocês sobre marketing digital. Porque a gente tem uma necessidade muito grande nesse momento, independente se você é funcionário, se você é empresário. Mas o marketing digital vai ditar o futuro de tudo. Então, a gente vai falar sobre marketing digital amanhã. Vai ser uma aula, tá? A gente vai colocar na lousa, vou compartilhar com vocês algumas coisas. Marketing digital. Quarta-feira, a gente vai fazer a live sobre entretenimento, mercado de eventos, vai ter música. Quinta-feira, eu vou estar com o Mauro Nomura, que é um dos maiores franqueados do Brasil, multifranqueados de várias marcas, né, de Adidas, Shoes, Arezzo. Então, é um cara que fatura mais de 200 milhões de reais por ano. Então, é um cara que vai trazer muito conteúdo para a gente também. E na sexta-feira, a gente fecha falando sobre trabalho social. Então, muita coisa. Pessoal, na bio você tem o link para entrar no canal do YouTube. E lá no canal do YouTube tem vários vídeos. E vai estar o vídeo da live que eu fiz com o Moza na sexta. E vai ter também essa live que a gente está fazendo agora. Vai estar lá também disponível. Tá, Stênio? Obrigado, cara. Obrigado mesmo pela participação. Foi bom demais. Se quiser, você tem 30 segundos aí para poder falar. Já estou acostumado a trabalhar com 30. Cara, obrigado pela oportunidade. É sempre bom conversar com você e conversar sobre isso também. A gente aprende muito, né? Eu sempre falo isso para a Mari, que sempre quando eu converso com você, eu saio conhecendo mais coisas. E assim, uma coisa importante sobre produtividade: não importa a ferramenta que você use a que melhor servir para você. Não existe ferramenta perfeita, não existe planilha perfeita, existe a que você melhor se adapta. Então crie a sua, pega esse modelo e crie um novo. Cria uma outra coisa, cria aquilo que for melhor para você se tornar mais produtivo. Não fica achando que existe fórmula secreta, não existe. Você vai criar a sua. Perfeito. É isso. Muito obrigado a todos. Obrigadão, viu? Obrigado, pessoal. Então, a gente aguarda vocês amanhã às 11h57, marketing digital, para você que quer aprofundar nisso. Tenho certeza que vai ajudar muito, independente da área que você tá bom? E manda um direct lá para você entrar no grupo. O pessoal já está lá dentro. A gente já vai começar a compartilhar todo esse conteúdo. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Fiquem com Deus. Até mais. Também. Tchau. Tchau.